pessoal, para todo mundo. Sejam bem-vindos ao presencial. Ai, que chique, gente. A gente tem várias modalidades, tem EAD, né? Tem presencial. Mas, gente, online, sinceramente, eu não funciono. Mas eu estou muito feliz por mais um dia, para a gente estar aqui reunido novamente para estudar a palavra do Senhor. Que isso que é o importante. Nós temos uma nova integrante conosco, né? A Regiane. Tem a outra Regiane também, mas ela não pôde estar hoje. Então, seja muito bem-vinda, Rê. Viu? E, bom, a gente já conversou online numa aula, então você já sabe como que funciona. Então, segue assim, todo sábado, quando a gente pode estar presencialmente, é esse fervo aqui. Então, gente, estou muito feliz mesmo de ter vocês novamente. Então, vamos orar, né, para agradecer a Deus por essa oportunidade. E nessa oração, vamos lembrar da família do Wesley, né, a família Januário, né, que perdeu um ente, né. Irmão Gelson também. Ah, verdade. O irmão Gelson também. Então vamos... Tem mais alguém? Não? Então lembrar desses nomes para a gente estar intercedendo por eles, né? Primas, faz sua oração. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, nesta manhã, para aprendermos a Tua palavra, Senhor, bem abrir as nossas mentes, Senhor, para absorver de Ti, Senhor, que toda palavra, que todo entendimento, Senhor, venha, Senhor, nossa consciência, para que nós possamos, Pai, aprender e aplicar mais de Ti em nossas vidas, que toda semente aqui seja lançada em terra fértil, Pai. Venha abençoar nossas vidas, a cada um que chegou, as suas famílias, Pai, alcance, querido Deus, abençoe este lar que nos recebe nessa manhã com este propósito, Senhor. Faça presente em nosso meio. Senhor, nós também te pedimos, Senhor, intercessão àqueles, Pai, que estão enfermos, Senhor, muitas vidas, Senhor, neste momento difícil. A família do Wesley, Senhor, que passa por esse momento de luto. Venha, Senhor, trazer o teu consolo, o teu bálsamo. Também te peço pela vida do irmão Gelson, Pai. Toca, toma em tuas mãos, Senhor, faça a obra, tira toda a enfermidade, traz a cura, Senhor, porque tu és o Deus do impossível, Senhor. Todo resquício que ali tenha, Pai, faça a obra, toma em tuas mãos, Senhor, nossas vidas, nesta manhã, dá-nos graça, Pai. Eu te agradeço, faz presente em nosso meio. Amém. Vamos lá, né, pessoal? Que benção, todos reunidos. É outra coisa, né? O calor, a empolgação que eu vi você chegando. Yes! Né? Muito legal mesmo. Feliz de ver vocês, Gabriela, Mesquita, todos vocês, né? É uma benção mesmo. Uma Regiane. Pessoal, do estudo passado, vocês têm dúvida de alguma coisa? Entenderam completamente, pessoal? Ficou bacana a explicação? Né? Nós tentamos fazer de um jeito, mas vimos que não deu muito certo. Ainda mais online, aí que pegou mesmo. Aí que ficou... Mas vamos continuar do jeito que a gente vinha realizando, né? Mas, só para voltar um pouquinho, né? Deus, ele promete para Abraão tirar o seu povo da terra do Egito. Lembra? Deus falou, ó, esse povo, Abraão, a sua descendência será escravizado no Egito por 400 anos. Nós vamos ver mais pra frente, fala 430 também, tá? É aquele joguinho de números que eu falei pra vocês, tá? E ela vai ser escravizada, mas tudo isso eu estou no controle, eles vão sair de lá com muita riqueza, com os espólios, tudo. E Deus levanta um homem, né, que foi Moisés. Nós vamos ver que Moisés, ele foi o maior profeta, pessoal. Nós precisamos entender muito bem isso aqui. Moisés e Arão e Miriam foram os maiores profetas que já existiu na face dessa terra, tá? Porque no 7 aqui já vai começar dando essa introdução, o capítulo 7 que nós vamos estudar. Então Deus levanta Moisés, ele se recusa, ele se acha pequeno, ele se acha incapaz, ele não se vê à altura, né? Nós estamos falando da maior civilização que existia na época, pessoal, onde o próprio faraó se considerava um deus. Quando nós chegar na praga do primogênito, aí nós vamos entender por que ele era tão relutante com isso, tá? Então, dando essa introdução,
Deus levanta Moisés sempre ali, né, se esquivando do cargo. Nós também, mera semelhança, né? Quando não é imposto alguma coisa, a gente, mas eu lembro da Sabrina, lembra, Sabrina? Quando foi feito o convite para ela dar aula na escola dominical, gente, essa menina tremia. Cheguei lá Na primeira aula dela, na primeira aula dela, ai, mãe, eu não posso, eu não sei o que eu estudei, mas eu não entendi, não sei o que. Aí eu olhei a Bíblia e a revista dela, gente, o que tinha de anotação, eu falei, não é possível que ela não estudou. Aí eu falei, não, vamos lá, eu vou com você, a gente vai estar junto, te apoiando. Olha, ela deu uma aula, não é porque ela está na minha frente não, mas ela deu uma aula Com a graça de Deus. com a graça de Deus. Mas é isso, gente, nós temos que entender uma coisa, é Deus que capacita. É Deus que efetua tanto querer como realizar, já diz o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Filipenses. É Ele que nos capacita. Nós não somos nada, pessoal. Não somos nada. Jesus não chamou nenhum de nível universitário dos seus apóstolos. Qual deles tinha uma formação? Qual deles? Nenhum. Era pescador, fazedor de rede, cobrador de imposto. Mas olha o que os homens viraram. Nós precisamos entender isso, né? Desde que nós nos colocamos na posição de Deus, com humildade, nunca deixa, pessoal, a altivez do coração dominar, né? Por isso que o Jesus já ensinou ali na oração do Pai Nosso, né? Que eu não seja tentado, seduzido pela tentação, né? Tentação abre-se um leque, né? Em vários segmentos. Nossa, eu sou o cara. Olha, a obra vai porque eu estou na frente. Se eu sair, já era. Nunca, pessoal. Nós tenhamos o mesmo espírito de Moisés. Senhor, ó, eu não sou capaz, hein? Um homem que foi instruído. Um homem que foi instruído. Oi? Em Harvard, do Poderia ser. Um homem que foi instruído em toda a sabedoria do Egito. Era maior, gente. O povo dominava tudo. Dominava tudo. Ele foi capaz. Eu não sei, eu não posso, eu não sei falar. Tá? Então vamos lá, pessoal. O capítulo 7. O capítulo 7 ele vai começar a nos dizer o seguinte, ó, então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus, ó, Deus está dizendo para Moisés, ó, eu estou colocando você como Deus sobre Faraó. Deus aqui, a palavra Deus aqui é Eloquim. Eloquim significa poderes, significa autoridade, significa juiz, significa anjos, tá bom, pessoal? Tá? Então, a autoridade está com você, você vai ser autoridade sobre Faraó. E Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Profeta é um porta-voz. No decorrer do nosso estudo, não quero atropelar muito, nós vamos ver mais o ministério de Arão, para vocês entenderem. Porque tem uma das perguntas aqui que é até interessante. Mas por que Deus chama Moisés, mas é Arão que realiza os milagres? É Arão que... Tem todo um princípio ali, pessoal, da autoridade. A autoridade estava com Moisés, porém Deus chama Arão com um ministério específico. Lembra que eu falei na aula anterior que agora Deus está tratando com o povo de uma forma pedagógica. Ele tirou um povo que conhecia de ouvir falar de Deus, bem superficial, né? O primeiro capítulo diz, ó, morreu Jacó, morreu José, morreu seus irmãos. Outras gerações foram se formando, que não tiveram aquela experiência que teve, como Abraão teve, como Jacó, como Isaac, como José, o próprio José, né? Os irmãos de José, que viram trabalhar de Deus na vida do seu irmão. Então era uma geração que sabia que existia um Deus dos hebreus, porém ele ainda não tinha se manifestado. Tá? Então nós precisamos entender dessa forma. E agora o livro... E ainda tinha o agravante, que eles viviam num contexto politeísta. Um contexto politeísmo, uma civilização pagã. Tinha 2.000 deuses, pessoal. É Deus para tudo. E aí nas pragas nós vamos entender alguma coisa aqui a respeito desses deuses. Então Deus está trabalhando agora de forma pedagógica. O que é a pedagogia? É a ciência que trabalha o quê? A forma educacional de um povo. Não é isso? Trabalha a pedagogia? Vai ensinar, vai educar, vai instruir, vai disciplinar. Esse povo agora ele precisa ter um contato mais real, né? Nós vamos ver que Deus vai dar as leis. Ó, essa aqui são as diretrizes.
das leis que vocês precisam fazer. A lei moral, a lei civil, a lei religiosa, né? Nós vamos ver que o povo hebreu ele tem um novo calendário a partir da Páscoa. Se você perguntar para o judeu que dia é hoje, ele vai falar, hoje é dia... Hoje é 17, né? Hoje é 17 do mês 4 de 5.780 e lá vai pedrinha. Porque ele conta desde aquela época. É o calendário dele. Tem o calendário nosso, que é o gregoriano, o calendário romano, né? Que é o que nós usamos, da era cristã. Só que eles consideram aquele calendário. Vocês vão ver que Deus trabalhou toda essa forma para eles, tá bom? Então vamos lá. Então Arão agora ele vai ser o seu profeta, o seu porta-voz. Tu falarás tudo o que eu te mandar e Arão, o teu irmão, falará a Faraó. Então começaram a entender aqui, pessoal? Que deixe ir os filhos de Israel à sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra dos Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o exército que é o povo, né, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizera. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falara a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo, quando Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, olha só, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, foram até Faraó, né, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Bom, aqui nós já temos algumas informações para nós trabalhar, que vai ser uma das respostas aqui, ó. Perceba que Deus, ele falou assim, Moisés e Arão, eu vou endurecer o coração de Faraó. E aí uma das perguntas é por que Deus faria isso? Tipo, ele estava seduzindo alguém, né? A pecar, ter um coração duro, a ser obstinado, desobediente. A questão é a seguinte, pessoal, nós precisamos lembrar que Deus ele estava revelando o que havia no coração de Faraó. Porque Faraó não era aquele carinha bonzinho, aquele carinha simpático. Nós vimos que, primeiro, ele usou estratégia com as parteiras. A hora que as mulheres hebreias for ganhar os seus bebês, se for homem, vocês o matam. Ele viu que não deu certo, vamos atirar os meninos no rio. Você quer destruir uma civilização? O que você faz? Ou mata os homens ou mata as mulheres. Foi um pai depois o Faraó filho? Oi? Esse já é o Faraó filho, né? Que tá com Moisés. Esse que nós estamos falando aqui já é o Tutmés III, tá? Tutmés III. Esse que jogou no rio foi o primeiro. Não, perdão, é o Tutmés II, tá? Teve o primeiro, quando o jogo estava no... Aí Moisés foi criado com o Faraó II. Eles eram tipo irmãozinho, não é? É o mesmo, não é? Tutmés III e Faraó são mais ou menos da mesma idade, tá? Ele é filho adotivo de Hatshepsut. Hatshepsut, ela casa com Tutmés II, que era meio-irmão, tá bom? Depois, tem os documentários do Dr. Rodrigo Silva, é muito bacana, ele explica direitinho, te leva lá, ele mostra os hieróglifos da história, é muito bacana, assiste lá para você ter uma compreensão melhor. Porque Moisés foi criado dentro do palácio. Foi criado dentro do palácio junto com esse Junto com o Que é esse aí agora. Tutmés III, tá? Agora.
Esse aí, Porque quando ele foi, ela tá falando assim, quando ele foi colocado no coisa, era o faraó. Aí depois já é o segundo faraó. isso já é o segundo, não é aquele do primeiro não. Tanto é que no estudo anterior nós vimos que Deus falou para Moisés, ó, pode voltar porque os faraós que te perseguiam já morreram, tá? Aqui nós já estamos falando, já estamos falando Ele ficou fugido muito tempo. Né? Isso, tá bom? Tá bom? Então aqui ó, nós vemos que quando ele fala assim, ó, que eu vou endurecer o coração de Faraó, na verdade ele estava apenas trabalhando, expondo aquilo que já havia no coração de Faraó, que era um cara mau, que era um cara orgulhoso. Isso é típico de todo rei, de todo imperador, né? A vaidade, né? Ele se considerava um rei, um Deus, tá? Então Deus aqui ele vai expor o que já havia no coração de Faraó. Tanto é, e aí nós temos os dois lados, nós precisamos analisar muito bem isso. Porque mais tarde o apóstolo Paulo vai ser questionado a respeito disso e ele fala em Romanos 9 que Deus endureceu o coração de Faraó, que Deus amou Jacó e desprezou Esaú. Nós vimos toda a história de Esaú. Por que ele desprezou Esaú? Porque o Esaú já tinha aquela predisposição, né? A Bíblia fala que ele era profano, ele não ligava para as coisas de Deus, o negócio dele era tudo na brincadeira, tá? E o apóstolo Paulo ainda fala assim, é Deus injusto? De maneira nenhuma. Romanos 9, né? Ele traz toda essa descrição. É Deus injusto? De maneira nenhuma. Deus, ele age dessa forma, né? Davi jamais entenderia, né, aquele lado perverso dele se ele não tivesse caído em adultério e arquitetado a morte do seu amigo, né, melhor amigo, companheiro, fiel escudeiro, ele estava ali junto com ele, fazia parte dos valentes de Davi. Então Deus trabalha dessa forma, tá? Nós precisamos entender isso. Senão a gente cai naquela questão da predestinação. Eles usam muito isso para falar da predestinação, tá? São coisas diferentes, pessoal. São coisas diferentes, tá? Então, aqui, Deus apenas está trazendo à tona aquilo que já havia no coração de Faraó. Tanto é que nós vamos ver vários versos em que Deus fala que ele endureceu o coração de Faraó e que o próprio Faraó mantinha seu coração endurecido. É tipo assim, ele fala... Bom, vamos lá, vamos tocar o barco aqui que nós vamos chegar onde eu quero. Então, então agora o faraó pede um sinal para eles, né? O povo naquela época, eles viviam disso, não era falar, era simplesmente falar, tinha que ter uma ação, tinha que ser comprovado, né? E eles fazem, Arão velho joga a sua vara lá, ela se transforma em serpente, vem os encantadores, os magos do Egito faz a mesma coisa, só que a vara de Arão vai lá e engole as varas dos outros lá que eram serpentes, né? E mesmo assim, o coração de Faraó endurecido. Então, o verso 14, então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa a deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele a praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão. E o rio cheirará mal e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Aí vem a primeira praga. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. Então Moisés e Arão fizeram como
o Senhor tinha mandado, e levantou-se a vara ferindo as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda nisso pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água. Portanto, não puderam beber as águas do rio. Assim se cumpriu 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Um detalhe importante aqui, pessoal, e aqui já entra a primeira praga. Gente, o rio Nilo, ele é enorme, famoso, é como se fosse o nosso rio Amazonas. Eu não lembro agora a informação precisa, mas parece que ele é maior do que o rio Amazonas. Maior. Justo o rio Nilo. O rio Nilo, ele era protegido por uma das entidades, um dos deuses chamado Hapi. Lembra que eu falei para vocês que o nome de Moisés era Hapi Mos? Hapi é a junção de dois deuses, né? O deus Ra e o Pio, alguma coisa assim. E Mos, que é tirado da água, tá? Então tudo que vinha do rio, tudo que vinha nesse rio, era como se fosse um presente dos deuses para o povo do Egito. E o Nilo era que abastecia toda a terra do Egito, toda ali o delta do Nilo, era uma terra muito fértil. O que acontecia ali? Quando ele transbordava, ele levava aquele lodo, e ali nas praias, nas laterais, ele transbordava, levava aquele lodo, e a hora que ele baixava, aquele lodo era um fertilizante. A Cássia mandou um documentário ali, vocês viram lá, né? Muito bacana aquilo lá. É isso aí mesmo, pessoal, é pesquisar, achei legal, compartilha conosco, tá? Então o Nilo era a fonte da vida e era atribuído a esse deus chamado de Hapi, né? A cada uma das 10 pragas foi dolorosamente literal e dirigida contra alguns aspectos da falsa religião. A primeira praga, a transformação do Nilo e de todas as águas do Egito em sangue, foi uma ofensa ao deus Nilo, personificação de Hapi, que se acreditava ser o deus da fertilidade. Tal praga resultou na morte de peixes e foi, portanto, um duro golpe contra a religião egípcia, que venerava algumas espécies de peixe. Tá bom, pessoal? Então, como havia quem protegia o rio? Esse deus Hapi. Aí Deus vai lá e toca nesse rio, mostrando que ele era superior ao deus Hapi, né? Por quê? Porque os egípcios, tanto é que os magos vão lá e fazem o mesmo. Fazem os mesmos. Tentando o quê? Enganar. Mas como que os magos faziam isso? Como que eles faziam? Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 11. Peraí que eu te mostro. Calma aí, tá? Segundo o quê? Eu gosto da Samara por causa disso. Ela vai como se diz? No centro. 2 Coríntios 11. Ela vai na medula. Ela vai na medula. Nós vamos entender um detalhe muito importante aqui, Samara. Por que Deus estava permitindo os magos fazer isso? Que força que os magos usavam? Nós vamos ver agora. Se você esperar um minutinho para nós achar. A Samara chegando no céu é por Não, eu gosto da Samara porque ela me pressiona, gente. Eu me sinto pressionado pela Samara. Imagina Deus. 2 Coríntios 11, 14 e 15. 14 e 15. 2 Coríntios 11, 14... Achou aí, Gabriel? Achou aí, beleza, né? 14 e 15, Samara, vai nos dizer assim, ó. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem.
O apóstolo Paulo ele fala assim nesse contexto, ó, não subestime Satanás. Ele tem o poder de se transformar em anjo de luz. Ele tem poder de enganar as pessoas, como esses magos. Esses magos, nós entendemos, Samara, que eles estavam ali como servos de Satanás. Deus foi ali e fez um milagre. Satanás usa os seus servos para confundir. Viu? Eles confundiram o faraó, que deixou o coração de faraó mais duro ainda. Faraó, isso aí. E aí, mais pra frente, aqui na terceira praga, nós vamos ver um detalhe importante. Entendeu agora por que os magos fizeram o mesmo Eu milagre? sabia que Satanás tinha esses poderes. Tem poder, Samara. Gente, o mundo espiritual, ele é real. Você lembra que quando Daniel ele estava ali na Babilônia e ele começou a falar, mas peraí, segundo as profecias do livro de Jeremias, ele começou a estudar. Olha como é importante a gente estudar, tá, pessoal? Ele começou a estudar o livro de Jeremias, do profeta Jeremias. E aí ele estava estudando justamente aquela profecia em que diz que 70 anos o povo ia ficar ali na Babilônia. Aí ele começou a fazer algumas contas, ele falou, já está vencendo 70 anos. Aí ele começou, a Bíblia fala assim, ele aplicou o seu coração em buscar a Deus para dar o entendimento, para dar a revelação, o discernimento daquela profecia ali para ele. Aí diz que o anjo fala assim para ele, ó, ele ficou 21 dias orando, tá? Aí o anjo fala assim para ele, ó, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a buscar a interpretação dessa profecia, já veio a ordem. Porém, o príncipe da Pérsia aqui que está se referindo, é Satanás, houve uma guerra, uma batalha. Ele começou a impedir que nós trouxéssemos a interpretação do sonho para você, dessa profecia para você. Então você vê que houve uma guerra no mundo espiritual, porque um justo estava buscando a Deus, buscando o entendimento daquela profecia. E aí Deus traz umas revelações ainda mais profundas para Daniel, que revela para ele o final do mundo. O que aconteceria, que são as 70 semanas. Nossa, eu li isso daí, fiquei tão confusa. Não, é impressionante. Aí, Samara, por que aí a gente chega na seguinte conclusão? Se Daniel ele estava buscando o entendimento daquele período que já deveria estar se findando, né, do cativeiro, e aí Deus vem e revela coisas maravilhosas para ele a respeito do fim do mundo, Satanás se opôs, porque ele não queria que fosse revelado. Tá? E lembrando que ele era um anjo de luz, né? Ele foi separado foi destituído, né, dos privilégios que ele tinha, mas ele não perdeu os poderes que ele tinha. Sim. Então a gente não pode esquecer disso. Você falou príncipe da Pérsia. O Satanás, por quê que você fez essa referência? Príncipe da Pérsia? São metáforas que ele usa, que nem quando nós estudamos de Lúcifer, né? O príncipe de Tiro, o príncipe de Sidom, você lembra que nós falamos? Se referindo, é tipo... Como se fosse uma entidade. Uma entidade, tá? A Pérsia era um local assim, pervertido, então? Não, Oi? A Pérsia. Se era um local pervertido. No tempo tava... Pra falar que é príncipe da Pérsia, quer dizer que aquele povo era um povo bem corrompido. Não é nem tanto nesse sentido. Gente, nós precisamos entender que a Bíblia é uma linguagem, né? Ela trabalha muito com metáfora, com alegoria. É Isaías 14. Vamos ver lá pra você ver uma Tem coisa. para isso também? Oi? Tem referência pra isso também? Mas assim, a Pérsia também era nação. Não, ela... Viu, Emerson? Oi? Aí nesse tempo de Daniel, corrija se eu estiver enganada, mas a Pérsia era a nação dominante ali naquele momento que Daniel estava. Sim, Naquele isso, tempo, cara. a Babilônia era a nação dominante. Você estava falando de príncipe da Pérsia, não sabia que era Satanás, não? Capaz eu tá achando bacana o príncipe da Pérsia, eu não tô nem sabendo assim. Eu perguntei. Na época, Satanás era Ocupado. ele. Agora ele já é o momento. Hoje ele tem outra figura. Se a gente for falar do nosso Tô mundão hoje. preparada. Às vezes é melhor a gente amarrar. Nem tudo que é príncipe, é bom. Não pense em casar com príncipe. Pode.
Não, não é o Isaías. Espera, que vai falar melhor essa aí é Ezequiel. Luz de luz. Hã? Ezequiel que fala... Que define Satanás? É. Ezequiel. Agora precisa achar qual é o... 30 e... Não, O que você precisa? onde fala de Lúcifer? O Google, ele ajuda a gente. Você tem anotação? Meu mano, eu já repreendo Jesus igual eu fiz aquele dia. Samara, tudo é uma repreenda. Olhando. Por isso que a gente ouve em muitas pregações dizer, né, que o dom que a gente Ezequiel mais 28. tem interesse em buscar é o dom de discernimento espírita. É. Porque hoje em dia, dentro das igrejas, muitas manifestações aparentemente do espírito não Vai ter são do o espírito. 15 e o Isso. 17. Então é o inimigo tentando confundir até os santos. Então a gente tem que orar. A gente nunca pode dizer é ou não é. A gente guarda pra gente e a gente pede ao Senhor discernimento. De forma que a gente não murmure, porque é um pecado grave também Eu a acho que gente foi um vídeo murmurar. no Facebook que eu vi que ele tá falando do anjo, que não sei o que, e os irmãos Mandei, eu acho, no glória a Insta. Deus. Aí ele fala que o anjo que está próximo é Satanás, alguma coisa assim. É um vídeo isso? Ou foi um delírio? Não, é verdade. Ô, Samara, ó, Ezequiel 28. Ezequiel o quê? 28. Ezequiel fica depois de Isaías? Ezequiel, depois de... Passando no seu. Ezequiel. Ixi, eu tinha anotado aqui, mas eu não Ezequiel qual? 28. É uma anotação, filha. Anotação, Você onde anotação? já estudei, menina. Samara. Eu orei pra Deus guardar no meu coração, eu acho que... Não, mas é bom relembrar. Samara, é bom relembrar. Fugiu da casa Ó, fora. eu só vou explicar pro seu princípio, ó, tá assim, ó. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor, orgulhoso, no orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto, mediante a sua sabedoria e o seu entendimento. Você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata, os seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Tá? E aí ele começa a descrever quem? A profecia, ele está falando ao rei de Tiro, só que aí ele começa, a partir do verso 11, descrever Satanás. Comerciais. Você se lembra quando Jesus falou assim para Pedro? Pedro falou assim, ó, mas Jesus, não permita que isso aconteça com você. Né? Jesus estava falando, eu vou sofrer, vou ser crucificado, eu vou apanhar, vou ser chicoteado. Tá? Estava relatando, ele narrando o que aconteceria com ele. Aí Pedro, não, Senhor, de maneira nenhuma permita que isso vá acontecer com você. Aí o que Jesus fala para ele? Pedro, para trás de mim, Satanás. Respondeu aqui já, ó. Já respondeu, né, Samara? Samara é inteligente. Beleza? Agora, Samara, ficou entendido? Tá? Então vamos lá. E a segunda praga. Então ficou entendido, né, Samara, que o Satanás, ele usa os seus servos. Assim como Deus tem os seus mensageiros na terra, pessoal, Satanás também tem. Lembra que quando ele foi expulso, ele trouxe um terço, uma legião que estão aí, ó, à procura, né, tomando conta, como se diz, ó, o mundo jaz do pecado. O que é o mundo jaz do pecado? O mundo está sob o domínio de Satanás. Por exemplo, esses espíritos malignos que a gente sabe mencionar, Pombagira, Zé Pilintra, seria esses que vieram com ele? Claro, não tem dúvida nenhuma. Mas Gente, eu isso é não tão... acreditava nessas coisas não, sabia? Vocês já ouviram falar? É que o pessoal vai dando nome, né? Viu? Esses nomes são dados, assim, né?
Sim. Tem Assim como nós temos os anjos lá, anjo Gabriel, anjo Miguel, o diabo também põe nome na turminha dele também. Né? Olha os nomes, Zé Pilintra. Zé Pilintra, Maria Padilha, aí tem. Agora tem até aqueles sucubos. Sucubos e incubos, que são aqueles que. Sonhos eróticos, né? Já viu? Já. Pessoal, a coisa é séria. Mas então, nós vimos que Satanás ele tem poder de se transformar em anjo de luz. Por isso que é bom o discernimento espiritual, a maturidade cristã. É que nem você falou, tá todo mundo pulando. E de repente, minha amiga, cuidado que nem tudo que reluz é ouro, né? Discernimento espiritual. Então vamos lá. Aí vem a segunda praga. A primeira praga, Deus vai e toca no Nilo. Já que ele é protegido pelo Deus, é o Deus que protege ele, então vamos tocar no Nilo. Só que aí os magos fizeram a mesma coisa, pronto. Aí vem Azã. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que sirva. E se recusarem deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua cama e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e a casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Interessante, pessoal, que Deus fala para Moisés: vai lá e fala assim. Moisés chega para falar: vai acontecer assim, assim e assim. E aí, e disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, olha só, Arão, mais uma vez aqui, nós vamos trabalhar muito com Arão, porque tem um ministério específico para Arão, tá? Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rã e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram os mesmos. Olha lá, fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rã sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés. Engraçado é o seguinte, pessoal. Os magos vai e faz a mesma coisa. Só que na hora de pedir para tirar as rãs, por que não chamou os magos dele também? Engraçadinho. Aí fala Deus orar para ele. Pra quê? E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glórias sobre mim. Ou seja, você acha que tem poder sobre mim. Quando orarei por ti e pelos teus servos e pelo teu povo para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saiba que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nos em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Olha só, as pragas das rãs. Tem até um Deus lá que tem até a cabeça de uma rã, né? As rãs. A rã e o coelho, pessoal. Você vai ver isso muito na Páscoa, o Semíramis. Semíramis é aquela entidade, ela tá num jardim bem floridinho, vocês já viram isso? Ela tá num jardim bem florido, segurando um ovinho de galinha mesmo, e um coelhinho, que é símbolo da vida e da fertilidade. A rã era a mesma coisa no Egito, tá? Ô Emerson, falar arco-íris, Íris era uma deusa também, alguma coisa assim? Íris? Era. Vai só mudando de nome. Sim. Vai passando a Íris, Engraçado depois que Star, eles deturpar tudo que Deus dá, né? Astarotes. Deus fez o arco, vamos ver, Até chegar em Maria, até eles colocam Maria como isso. não, verdade. Porque se você entrar fundo na história do Egito, Horus, Sete, é a mesma história de José, Maria e Jesus. Talmud, dos persas, não, dos caldeus, não é dos caldeus não, gente.
Fugiu agora o nome. Talmud com Semíramis e Nimrod. Lembra? Ele morreu, chorou, Semíramis ficou chorando para ele ressuscitar. Sabe, a história só vai mudando o nome dos personagens. Vamos lá, Ram. Ram era animais sagrados para os egípcios e um deus de seus ídolos. A deusa Requete tinha cabeça de rã. Eles supunham que ela possuía poder criador. Embora o principal propósito dessa praga fosse punir os opressores de Israel, também atrairia o desprezo por seus muitos deuses pagãos. A grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Requete parecesse maligna. Então atormentou o povo que lhe era tão devoto. As superstições dos egípcios os obrigaram a respeitar as criaturas que a praga lhe fez odiar e que, se não fossem deidades, teriam destruídos. Olha só, aqueles que eles tanto adoravam passou a ser motivo de importuno, de ódio, de ira por parte deles, né? Já que ela era a deusa da fertilidade, ela era representada por essa rã, era uma mulher com um rosto de rã, né? E ela não pôde controlar essa grande população de rã que começou, né, a fazer Deus mostrando que ele era o verdadeiro Deus, né? Vamos lá para mais uma praga, que é a praga dos piolhos. Ó, até aqui a gente vê que os magos faziam o mesmo. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a vara e feriu o pó da terra, e havia muito piolho nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, e toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim como com seus encantamentos, para produzir piolho. Aí vem o detalhe: porém não puderam. E havia o piolho nos homens e no gado. E disseram os magos a Faraó. Agora os magos começam a entender, ó, isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não havia como o Senhor, e não ouvia como o Senhor tinha dito. Os piolhos, pessoal, é muito interessante isso aqui, porque o sacerdote, toda vez que o sacerdote ia entrar para... Eles não tinham cabelo, pelo, a sobrancelha, era tudo postiço, tá? Cabelo. Os egípcios, eu vou explicar aqui um detalhe. Eles tinham o inseto para eles, era como se fosse maldição. Quando os sacerdotes iam entrar no templo para oferecer sacrifício, eles eram inspecionados, eles vestiam aquelas roupas brancas, para ver se não tinha nenhum inseto para poder entrar e macular o sacrifício, macular o Deus, tá? A terceira praga, Arão estende a mão com seu bordão, feriu o pó da terra e tornou-se em piolho, que infestaram nos homens e no gado, e por toda a terra do Egito. Os magos egípcios tentaram reproduzir o tal feito, mas reconheceram a sua impotência e disseram: isso é o dedo de Deus. Atribuía-se ao deus Tote a criação do conhecimento e da sabedoria e da arte da magia. Aqui mais um daqueles deuses está caindo por terra. Que se Tote era o deus da magia, da sabedoria, do conhecimento, e ele não pôde reproduzir, mais uma vez aqui Deus está mostrando, ó, eu sou o Deus verdadeiro. Eles reconhecem, ó, é o dedo de Deus. Porque nós temos Tote, que é o deus do conhecimento e da magia. Nós não podemos reproduzir esse milagre aí, né, que foi feito por Moisés. Mas nem mesmo essa divindade pôde ajudar os magos a imitar a terceira praga. E nós vamos falar da quarta, que é as moscas, que vai no mesmo raciocínio aqui, ó. Os piolhos, agora as moscas, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que sairá as águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva.
Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei um enxame de moscas sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas. Ó, 21. Porque se não deixarem o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen. Olha só o interessante detalhe aqui, ó. Lembra que Gósen era a terra onde vivia o povo hebreu. Lembra que José falou, ó, fala que vocês são pastores de ovelha e ele vai dar para vocês a terra de Gósen. Então não era assim. Tinha hebreu morando em Luiz Antônio, morando em São Simão, morando em Cravinhos, morando em Ribeirão. Não, era só num lugar específico, num bairro específico. Vamos colocar assim, tá? E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, ó, Deus falando, ó, a fim de que nela não haja enxame de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Se Deus falou somente aqui nesse versículo, a partir da praga das moscas, queria separar o povo, então quer dizer que nas pragas anteriores o povo também sofreu? Não. Deus sempre protegeu o povo. O povo estava protegido. Tanto é, olha o detalhe aqui, ó. Vamos tocar o barco aqui, nós vamos chegar num detalhe interessante aqui, ó. Eu sou o Senhor dessa terra, né? De Gósen, ele falando aqui, ó, para que saibas que eu sou o Senhor dessa terra. E porém separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e à casa dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, ide, sacrificai o vosso Deus nesta terra. Olha só. Lembra que eu falei para você do Misraim? Limitar em todos os sentidos, ó. Pode sacrificar o seu Deus, pode adorar o seu Deus, mas nessa terra. E não era esse o propósito de Deus, né? E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir para que sacrifiques ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, olha só, mais uma limitação aqui, ó, não vades muito longe, orai também por mim. E Moisés diz, eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de mosca se retire amanhã de Faraó, dos seus servos, do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda desta vez o seu coração e não deixou ir o povo. A praga das moscas, pessoal. A praga das moscas tinha uma entidade lá chamada de Sebec. Sebec novamente foi derrotada. Ela protegia os egípcios contra os insetos. Para os egípcios era uma maldição. Então eles tinham o primeiro deus que nós vimos, que era o deus dos piolhos, que era o Tote. Agora nós temos Sebec, que protegia o povo desses insetos. Eles não tinham pelo, cabelo, nada, era tudo peruca, a barba era postiça, exatamente para evitar isso. Quando o sacerdote ia oferecer sacrifício, era inspecionado para não contaminar o altar dos deuses com qualquer tipo de inseto. E Deus toca exatamente neste lugar, né? Fala, peraí, já que vocês têm 2 deuses aí, o Tote e o Sebec, que te protegem contra os males, né, que vocês acham que ser maldição, eu vou tocar exatamente aí. E derrotou essas entidades. E até hoje eles não têm, tá vendo?
Eu vi esses dias o negócio da múmia, acho que foi você viu, e as mulheres com peruca, todo mundo igual a novela Gênesis mesmo. As mulheres estão tudo com peruquinha. Eu não sei se ainda hoje, se até hoje eles mantêm essa tradição, eu não sei. A gente precisa pesquisar isso aí, é legal a gente pesquisar isso aí. Mas naquela época, tá? Aí nós vamos para a próxima praga, que aí a gente vai entrar em mais um detalhe aqui, ó. A praga dos animais. Aí depois diz o Senhor Moisés: entra Faraó e diz, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-lo ir, ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência grandíssima. Aí o Senhor mais uma vez, e o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo. Aí responde mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta aqui, ó. Há registro de quanto tempo se passou entre uma praga e outra? Os únicos registros que nós temos que foi na primeira, que fala que é 7 dias, né? O Nilo ficou em sangue durante 7 dias. A primeira praga, né? 7 dias. E agora essa aqui que fala que o Senhor assinalou um certo tempo, mas não diz quantos dias, quantos meses, não diz. Tá? Foi um certo tempo. Tá bom? E o Senhor assinalou um certo tempo, dizendo, amanhã farás o Senhor essas coisas na terra. E o Senhor fez essas coisas no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Olha só, chamou tanta atenção de Faraó que ele vai verificar com os próprios olhos. Mas peraí, é só aqui mesmo essa praga? A terra dos hebreus lá, o bairro que eles moram, está protegido. E, né, assim como Deus falara que ia fazer, ele fez. O povo estava protegido. Tá? A peste dos animais, pessoal. Outro deus ali, né? Ó, entidade, era Apis. Oi? Outra entidade, ó, era Apis, deus sagrado de Mênfis, da fertilidade dos rebanhos. E Hathor. Hathor era uma deusa vaca, né? Deusa celestial. E Nut, algumas vezes representado como uma vaca. Então, ó, tinha 3 deuses que protegiam o rebanho dos egípcios. 3. Né? Tinha Apis, tinha Nut e tinha Hathor. 3 deuses que protegiam. Deus vai lá e mais uma vez. Tá? Outra coisa interessante sobre esse deus Apis aí, é que eu vi um estudo que falava que ele era um touro, né, na forma de um touro. Sim. E eles consideravam, eles tinham um touro específico no rebanho, que era o mais forte, mais poderoso, e eles cultuavam esse touro, né? E é tipo assim, durante 25 anos eles cultuavam esse touro, e depois eles matavam por afogamento esse touro, sabe? E pegavam o outro touro mais forte para cultuar de novo. Então, assim, um deus deles que eles consideravam tanto, que eles acreditavam que esse Apis, ele estava no touro, né? E eles matavam por afogamento, sabe? É uma coisa assim, Estranho, né? pra substituir. Pra sempre estar forte, assim. Será que aparecia outro, né, mais forte? Pra vocês terem uma ideia, é tão legal essa informação que você trouxe, Gisela, que quando, o ministério de Arão, tá? Nós vamos chegar lá, mas eu não quero atropelar, mas só um detalhezinho aqui. Fizeram exatamente o bezerro. Quando Moisés vai para lá e deixa o povo, por isso que eu te falo da autoridade, ó, quem está com a autoridade e quem está servindo a autoridade. Um momento, está lá em Êxodo 24, Êxodo 32, que Moisés deixou Arão cuidando do povo, o povo pressionou, fez a cabeça de Arão e fez exatamente um bezerro. Era muito forte esse deus ali no Egito. Fez exatamente um bezerro. Tá vendo? Da onça, né? Ficou entendido aqui, pessoal,
Deus aqui dá. Muito boa esse subsídio, Gisele. É isso aí, nos ajuda aí mesmo. A praga das úlceras também é interessante, pessoal. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés as espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito. E se tornará em sarnas que arrebente em úlcera nos homens, no gado e em toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e as puseram diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna. E arrebentava úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam... Aí entra mais uma vez fazendo menção dos magos. Não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna. Porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. É interessante porque havia um ritual. Quem era a entidade que protegia sobre as doenças era Tifon. O que os sacerdotes faziam? O sacerdote oferecia o sacrifício a esse Deus, pegava, exatamente como Deus falou para Moisés, pegava as cinzas do altar e jogava sobre o povo. E ali o povo estaria protegido. Por isso que novamente faz a menção dos magos aqui, que eles não puderam reproduzir aqueles sinais. Entenderam? Deus fala para Moisés fazer exatamente igual eles faziam. Ia lá no altar, pegava a cinza, jogava sobre o povo para proteger o povo. Segundo eles, o Deus Tifon, essa entidade, o Deus Tifon estava protegendo o povo. Moisés faz a mesma coisa. Pega a cinza, joga para o alto e o povo tudo danado lá com úlcera, com sarna, o gado e tudo, tá, pessoal? Emerson, mas essas cinzas, o que eu vi também, era sacrifício de seres humanos que eles pegavam. Eles matavam, pegavam as cinzas dos seres humanos e faziam. Era comum, né, eles fazerem sacrifício, né? Não, sacrifício de pessoa, de humanos, pessoal, isso aí era comum ali, mano. Nossa. Não, gente, agora vocês começam a entender porque ele fala, eu vou endurecer o coração dele. Na verdade está expondo a malignidade. Tinha o Deus Moloque. Eu não sei se vocês já viram algum documentário a respeito do Deus Moloque. Era aquele bando de gente assim, tocando aqueles tambor, porque as crianças gritavam. E para as mães não ouvir o grito das crianças, tocava aqueles tambor, aquele barulhão. Aí pegava aquele touro incandescente, jogava a criança lá, e o touro vinha e apertava a criança sobre o seu peito e matava a criança. Era um sacrifício ao Deus Moloque. Nós vamos ver registro na Bíblia que até os israelitas estavam fazendo isso. Manassés, o rei Manassés, filho do rei Ezequias, sacrificou seus filhos a Moloque. Então, o que a Gisele está trazendo para nós, pessoal, para nós, né? Uau, meu Deus do céu, que povo tão... Mas era comum na época. Até Salomão vai ter um registro, né? Que no fim da vida dele, que ele começa a fazer adoração a vários deuses, cita Moloque também. O sábio Salomão, no final da vida. Pessoal, é por isso que o apóstolo Paulo, quando você pega Romanos, Romanos acho que é 3, Romanos 3, a partir do verso 29, que vai descrever a nossa decadência pecaminosa. Vamos ver. Romanos 3, Romanos 3, a partir do verso 9. Ele se relacionou demais assim, com outras nações. E o apóstolo Paulo ele fala aí, Deus vos entrega a concupiscência do vosso coração. Romanos 3, a partir do verso 9, vai dizer assim, Romanos 3, a partir do verso 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem, falando para os judeus, né? Não. Já demonstramos que tanto judeu quanto gentil estão debaixo de pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam, venenos de serpente está em teus lábios.
Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Os seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho de paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. E sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na lei, na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha, ele descreve a nossa natureza. Pessoal, nós somos bonzinhos é pela graça de Deus, é porque a graça de Deus nos alcançou, Gabriela. Se nós dermos ocasião para a malignidade do nosso coração, nós faríamos coisas que os nossos amigos falaram, nossa, ele foi capaz de fazer isso? Foi. Foi porque a nossa natureza é corrompida. A nossa natureza é corrompida. É igual eu parei pra pensar uma vez, a gente fica com tanto ódio do estuprador, essas coisas, mas se a gente permitir que o nosso coração se endureça também, se afaste do Senhor, a gente tem a mesma coragem do que essas pessoas têm. Sim, pessoal, porque o Jesus falou, o diabo ele veio matar e roubar e destruir. O intento dele é destruir o ser humano. Então, se eu der ocasião para ele, eu vou estar fazendo coisas que vocês vão falar, gente, mas o Emerson? O Emerson. É aquilo que eu falei para vocês em aula passada. Nós precisamos entender que nós não somos, nós estamos. É diferente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, você que está de pé, ore, tome cuidado, vigie para não cair. Não cair. O mesmo Pedro que chegou e falou, Senhor, olha, eu vou com você para a morte. Ele não se conhecia. Aí a hora que a coisa apertou, ele falou, não, eu não conheço ele não. Ah, mas você fala que nem ele? Não. Entendeu? Entendeu a questão do ser e estar? Hoje nós estamos tendo um relacionamento com Deus e nós temos que manter isso. E o intento de Satanás é o quê? Destruir isso. E quando ele consegue destruir, porque nós damos ocasião para ele, aí tudo isso que nós lemos aqui em Romanos 3 começa a aflorar. A pessoa fala, nossa, o Hermes roubando, tá. O Hermes estuprando, tá. Lesando, tá. Sabe por que tá? Porque nós somos dominados pelo pecado. É a graça de Deus, é Jesus que foi lá e nos resgatou, é o Espírito Santo vai lá e começa a trabalhar na nossa vida. Por isso que o apóstolo fala, é Ele que intercede, é Ele que se revela a nós, é Ele que nos guia, é Ele que toca o nosso coração. Falou, opa, o caminho que você está indo está errado. É Ele, porque de nós mesmos não há nada de bom em nosso coração. Jeremias já fala, o coração do homem é duvidoso, é dobre, sabe? Ele fica cocheando em dois pensamentos. Uma vez, né, eu sempre converso muito com a Giovana. Uma vez eu falei pra ela que eu tava com muito ódio das pessoas, né? Sabrina, você com ódio, Sabrina? Tão meiga desse jeito. Tão meiga, tão... Então, nem parece, esse coração horrível. Mas eu falei pra ela que eu tô com muito ódio. Eu falei pra ela, muito ódio mesmo. Eu falei pra ela, eu não consigo nem orar. Eu falo o que pra Deus? Eu falei, vou lá mentir, falar que eu tô adorando tudo, que pra mim tá tudo legal. E aí a Giovana falou bem assim pra mim, porque ela também é bem dura comigo, sabe? Quando tem que dar a palavra, ela dá uma força. É mesmo, Giovana? E eu acredito que ela revela o amor dela na nossa amizade desse jeito, porque através desses ensinamentos duros que ela me dá, é que eu consigo ter os meus pensamentos transformados, né? E é pela renovação do entendimento dela que ela transforma o meu. E aí ela falou pra mim assim, você não pode ser hipócrita desse jeito. Ela falou, você tá achando que Jesus morreu só por você? Aí eu fiquei pensando, Giovana. né? Ela falou, É bom ser amigo seu mesmo. e ela falou bem isso aí pra mim. Ela falou, quando você orar, ela falou, você precisa orar por essas pessoas também. Ela falou, porque a graça de Deus que se renova todos os dias não é só pra você, é também pra vida deles. Ela falou, você esqueceu que você é pecador? Ela falou que o pecado já tá 1-0 na sua frente. Ela falou, do mesmo modo que você peca odiando eles também estão pecando. Ela falou, mas não teve renovo pra você? Não teve graça pra você? Ela falou, por que não pode ter pra eles? Ela
Ela falou, Jesus morreu só pra você? E aí depois disso eu comecei a enxergar diferente a situação. Não, depois disso até eu vou começar a cultivar a minha amizade. Eu vou cultivar mais a minha amizade. Com a Giovana, né? Eu mudei bastante, sabe? Eu mudei bastante, que nem eu era a favor de muitas outras coisas. E hoje eu não concordo nem com a pena de morte, porque que nem ela falou, o estuprador, mas a graça também não é pra ele. Se hoje eu sou transformada, se hoje eu sou renovada, por que ele não pode ser? Jesus não se entregou também por ele? Não tinha um ladrão lá na cruz junto? Jesus disse o quê? Ó, ainda hoje você vai estar no paraíso comigo. Então por que eu sou hipócrita de achar mesmo que a graça é só pra mim? Que só eu posso? Nem só eu... perguntou qual foi Exatamente. o erro dele, né? Lembra sempre, Sabrina, da maturidade cristã. Isso é maturidade cristã. Porque Jesus falou, ó, se eu amar só os que me amam, que louvor é nisso? É para me amar aquele que vai me, sabe, tá me empurrinando o dia todo. Esse é o exercício da nossa fé, do amor, da justiça. É esse aí. Fala, puxa vida, o cara me odeia. Mas eu vou amar ele. Porque o amor de Cristo está em mim, eu tenho que refletir esse amor. E ela tocou e falou, você está sendo egoísta, ele morreu só por você? É aquela frase que volta e meia aparece no Face, né? As pessoas boas, elas merecem o nosso amor. As más, elas precisam do nosso amor. Daí entra o exercício Ponto alto, de amar, né? Ponto alto. Outra frase aqui. E a Bíblia fala de Jó, né? Quando Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele começou a orar pelos amigos, que naquele momento não estavam muito amigos, né? Estavam duvidando, Então Deus vira o cativeiro dele quando ele ora por essas pessoas. Não é um exercício fácil, mas esse é o ser cristão. Como que é a frase? Ela quer anotar a frase. Os bons merecem o nosso amor, mas os maus precisam. Mas essa semana eu estava lendo sobre Pedro, acho que Pedro e João, quando eles foram presos, em Atos, né? E aí fala assim que eles foram açoitados, saíram de lá muito felizes. Eu fiquei assim, gente, que é isso? Quero viver essa loucura também, porque ó, os caras acabam de açoitar, eles estão felizes por estar sofrendo por Jesus, né? Mas aí é que está a grande ênfase do cristianismo, sabe? Dessa transformação de vida. Até então Pedro era aquele covarde que falava que ia para a cruz, eu vou para a morte com o Senhor, mas não foi nada. Sim. Só que depois que ele teve aquele renovo lá no dia do Pentecoste, eles saíram vibrantes, com a fé avivada, a ponto de levar uma surra e nossa, sofremos pelo nosso Paulo Jesus. Ficava todo de trazer as chagas de Cristo. Estevão, né, orando enquanto estava sendo apedrejado. Mas por isso está escrito, a graça de Deus é que nos basta, né? E acabou. Gente, quando nós chegarmos no nível espiritual desses homens, Aí falar, vem o puxa carro vida. de fogo e leva. Bora lá, então. Porque pode ser que dure só um instante. Não dura muito, viu? É a maturidade cristã, pessoal. Nós Já vamos leva, sempre. porque senão- Porque, Esperar ó, um segundo. porque quando a gente fala de igreja, organismo é uma coisa, igreja, instituição é outra. A igreja, organismo, pessoal, ela precisa, olha, buscar essa maturidade cristã para que eu consiga, né? Eu tenho essa conscientização de que eu preciso amar o meu irmão e que o meu irmão tem os mesmos defeitos que eu tenho. Senão eu começo a me colocar num pedestal e começo a me endeusar. Até uma vez ela falou, a gente estava conversando sobre isso, e acho que foi até você que citou, ela falou assim, o que me faz achar que eu posso julgar o pecado do outro só porque é um pecado diferente do meu? Eu não peco todo dia? Jesus falou lá para aquele povo que queria apedrejar a mulher, né? De pecado? Ó, quem não tiver o pecado pode tirar a primeira pedra. E diz que aquele que olhar, cobiçar com os olhos é o mesmo pecado de quem está adulterando. Não, pessoal, nós precisamos em todo instante falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude. Me ajude a encontrar graça para policiar os meus erros, as minhas falhas. Porque os julgamentos. Sabe, nós somos muito prontos a fazer julgamentos precipitados, sabe, pessoal? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Vamos lá, agora o 13, né? 9:13. As ameaças de Deus. Então diz o Senhor a Moisés, levanta pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração,
e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e a teu povo com pestilência, e para que seja destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda se levantas contra o meu povo, para não deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido a casa, a saraiva sairá sobre ele e morrerão. Sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as suas casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor em seu coração, deixou o seu servo sobre o gado e no campo. Olha que interessante isso aqui, pessoal, que agora já vai dar sequência à praga, né? Deus, ele anuncia, Deus aquele, ele revela o que ele vai fazer, ele dá a oportunidade de salvação. E nós vimos que teve egípcios que acreditou naquilo, sabe? Tomou para si aquela salvação. Falou, ó, bom, já que nós temos essa oportunidade, pegou os seus bens, o seu gado, tudo, levou, guardou lá do jeito que Deus... Porém, teve aqueles que não acreditaram. Vivemos época diferente hoje, pessoal. O apóstolo Pedro fala, olha, a longanimidade, a paciência de Deus com o povo, porque tem um verso lá que ele diz assim, ó, mas peraí, aonde é que está a promessa de destruição do mundo, que desde os meus avós a gente ouve falar e nunca que isso acontece? E o apóstolo Pedro fala, olha, cuidado, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos, como se tivesse passado, né, um dia para o outro. Não pense que Deus está tardando ou que Ele não vai cumprir a sua promessa. Ele está tardando porque Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele está dando a oportunidade de salvação. O mundo hoje, pessoal, está aí, ó, gente, o que nós estamos vendo. Nem essa pandemia é capaz de, né, amolecer o coração, o povo se voltar para Deus. Pessoas morrendo, fome, estresse, tanta coisa que vem junto com isso, essa praga que não cessa, mas o povo não se volta a Deus, né? Não se volta a Deus. E a gente julga o Faraó. E a gente julga o Faraó. É. Faraó aqui, pessoal, Faraó, Egito, né? Lembra que eu falei para você do Misraim? É uma alegoria ao mundo de hoje. Faraó simboliza Satanás. O Egito é o mundo que limita as nossas forças, limita o nosso pensamento, limita a nossa liberdade, ela vai cercear a nossa liberdade, você entendeu? É a alegoria, tá? Então, ó, Deus oferece a oportunidade de salvação. Nós vimos que alguns dos egípcios acataram. Nós vamos ver mais pra frente que muitos dos egípcios foram embora com o povo de Israel, simbolizando o quê? Que a graça de Deus é para todos, né? Aí vem a praga da saraiva. Então diz o Senhor a Moisés, estende a sua mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre a erva, no campo, todo o Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões de saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Aí Moisés começa a executar agora. Moisés começa a executar. Ó. A saraiva feriu. Nossa. Em toda a terra do Egito, tudo quando havia no campo, os homens foram feridos. Agora olha só o detalhe no 26. Somente. É o sinal do recreio. Ai, Deus. O povo de Deus luta. Não, tá. Somente a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva.
Então o faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse: esta vez eu pequei. Agora ele reconhece que ele peca. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta para que não haja mais trovões a Deus, nem saraiva, de Deus nem saraiva. E eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei a minha mão ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. Moisés ainda fala, eu sei que isso daí é um arrependimento falso. Você não reconheceu o pecado, nada, é um remorso, né? Medo só, medo das consequências, né? Exatamente. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, o 31. E o linho e a cevada foram os feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Mas o trigo e o centeiro não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, estendeu a mão ao Senhor, e cessaram os trovões, a saraiva e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar. Olha, num verso ele reconhece que ele peca, no outro continuou a pecar. E agravou o seu coração a ele e o seu servo. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel como o Senhor lhe tinha dito. A praga da saraiva, pessoal, havia uma entidade que a protegia também, advertindo os egípcios do seu destino iminente, avisando que protegesse. Tá. Quem que era o deus? Íris, deus da água, e Osíris, deus do fogo. Saraiva, vocês sabem o que é, né, pessoal? Aquelas pedras incandescentes, granizo, incandescente. Então havia duas entidades que protegiam o povo daquilo. Mais uma vez, Deus mostrando que ele era superior a essas entidades. Aí, pessoal, a próxima é os gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração do seu servo, para fazer esses meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de seus filhos e dos filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, dizendo: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhoto aos teus, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou. O que ficou da saraiva também comerão toda a árvore que cresce no campo, e encherão as suas casas e a casa de todos os seus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra, até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando nos dá por ser laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Olha só. Os próprios servos de Faraó estão reconhecendo. Gente, como a autoridade, quando a pessoa usa a autoridade que tem para o mal, ela cega a pessoa. Os próprios servos de Faraó, o povo já está reconhecendo. Faraó, tem coisa errada com esse povo realmente tem um Deus. Lembra daquele documento que eu mandei para vocês, as Lamentações de Pur? Ele fala exatamente isso. O príncipe do Egito foi para o deserto, retornou trazendo a ira de um Deus desconhecido. O próprio povo já estava começando a, tipo assim, né, cair a ficha na linguagem de hoje, né? E Faraó com o coração duro. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse: ide, servi o vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Olha só,
Mais um limite aqui, ó. E Moisés disse, havemos de ir os nossos meninos, os nossos velhos, com os nossos filhos, nossas filhas, e com nossas ovelhas e com os nossos bois. Havemos de ir porque a festa do Senhor temos. Então ele lhe disse, seja o Senhor assim convosco. Como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Ou seja, ele estava assim, uma falsa preocupação com os meninos, com as mulheres, né? Não, amor, tem problema lá, ó, que há mal. E outros estão com má intenção. E ele diz, ó, não será assim, Faraó dizendo, ó, não será assim. Andai agora vós, varões, somente os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedis. E os lançaram da face de Faraó. Aí vem a praga dos gafanhotos. Então diz o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravoso foram estes danos. Antes nunca houve tais gafanhotos que, depois deles, viram outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Já pensou um negócio desse, pessoal? Tanto gafanhoto que escureceu, né? E comeram toda a erva da terra e do fruto das árvores, que deixou a saraiva, né? E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva no campo, nem toda a terra do Egito. Então o Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse, pequei, ó, mais uma vez ele reconhece, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço que perdoe o meu pecado, somente dessa vez, e que orareis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda os gafanhotos ficou em todos os termos do Egito. Nenhum gafanhoto ficou, né? O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou os filhos de Israel ir. A praga do gafanhoto. Vamos ver quem era o deus do gafanhoto. Era o deus Shu, deus do ar, e também Sebeque. Lembra? Sebeque era o deus dos insetos. Mais duas entidades aqui que Deus vai lá e eu sou mais poderoso do que eles. Tá bom, pessoal? Agora a praga das trevas, pessoal. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. As trevas seriam tantas que não conseguiriam enxergar assim, coisa de palmo à sua frente, né? E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantava do lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham... Olha que bonito, né, Gabriela? Você vê como Deus protege o seu povo? Em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fiquem o quê? Suas ovelhas. Ó, mais uma incondição, colocando limite. Primeiro, ó, vai, mas não, sirva o seu Deus aqui mesmo. Segundo, não, vai pertinho, não vai muito longe não. Terceiro, deixa os meninos e as mulheres aí. Quarto, agora deixa suas ovelhas. Você entendeu, pessoal? Né? Mas fala paciência de Jó, mas Moisés... Não, Moisés... Pô, nem orava, mas claro. Olha, a Sabrina trouxe um testemunho muito bonito do céu. Pelo amor de Deus. Você não vai decepcionar ele agora. Deus estava preparando ele para a paciência que ele ia ter que ter com o povo lá no deserto depois. Foi grande também. Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco.
Nenhuma unha ficará. Olha só o que Moisés está falando, ó, nada vai ficar para trás. O que foi aí? A praga da Sarai é qual? 7. É 7. Na Bíblia suas não vê. A minha também, 7ª. E houve, e também teu gado irá conosco, nenhuma unha ficará, né? O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir. E disse Faraó, vai-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Faraó agora já começa a ficar irado, né? Ó, vai, eu não quero te ver mais, hein? E o dia que nós se encontrarmos agora, você vai morrer. Disse Moisés, bem disseste, eu nunca mais verei o seu rosto. Moisés já estava profetizando para ele que ele ia sucumbir lá no mar de junco, né? A praga das trevas, pessoal, tem um Deus também que protege. A praga da escuridão total era o Amon. Amon-Ra, lembra dele? E tinha o nome de Amon-Ra. Os maiores templos que o mundo já viram foram construídos em sua honra. Um deles é o grande templo em Karnak, no Alto do Egito. É ainda magnificente, né? Mesmo em ruínas. Outro deus era o disco Sol Atom, que poucas décadas depois do êxodo se tornou o deus supremo do sistema religioso egípcio. Olha lá, cada uma das pragas tinha um deus que protegia, né? Esse das trevas aqui era Amon, e esse Atom, o deus do sol, o deus, né? Vamos lá, pessoal. Aí o 11. E o Senhor disse a Moisés, agora venha dos primogênitos. Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Olha só, pessoal, essa informação é muito importante para o 12. A toda pressa. A saída do mundo, pessoal, ela precisa ser muita pressa, rápida. Sabe? Se conscientizar de que esse mundo que eu estou dizendo é do pecado, né? Ele é deletério, ele faz mal, ele prejudica, ele nos aprisiona, ele nos limita o nosso pensamento, a nossa liberdade, limita em todas as formas, né? Ó, é com pressa você lançará. Fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios, também ao varão Moisés, eram muito grande. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo de Faraó e aos olhos do povo. Nós vemos que o Moisés ele tinha uma influência muito grande, né? Ele era uma pessoa muito bem vista pelo povo. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está dentre da mó, e todo o primogênito dos animais. Sabe por que o primogênito, pessoal? Porque o primogênito era oferecido a um Deus. Todo primogênito era oferecido a um Deus. Todo casal, o primeiro filhinho dele, eles viam aquilo como uma bênção e era oferecido ao Deus. Então era como se aquele Deus tivesse, aquele menino estivesse protegido por aquele Deus. Tá? Então ele fala, desde o faraó que se considerava um Deus, o seu primogênito, até o primogênito dos seus servos, até dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão, olha só, hein? Um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes seus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei.
e saiu de Faraó com ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel. E aí nós vamos entrar no 12, que nós vamos estudar no próximo sábado. Perceba, pessoal, como que Deus trabalha. O povo estava protegido. O povo de Deus não sofreu nenhum dano com aquelas pragas. Né? Nos leva lá em Malaquias, né? Malaquias, olha, o meu povo, eles estão diante de mim como memorial, como um tesouro peculiar. E será notória a diferença entre o que me serve e o que não serve. Entre o justo, entre o ímpio. Deus aqui está se revelando àquela nação, né? Cada coisa tinha um Deus que protegia, mas Deus vai lá e se mostra ser superior. O próprio povo ele está começando a entender, olha, é a mão de Deus. É a mão de Deus, o Deus dos hebreus. Faraó reconhece seu pecado. É interessante isso, pessoal. Quando você vai evangelizar qualquer pessoa, ela é consciente do seu erro. Ela te fala. Olha, eu bebo, eu fumo, eu traio minha esposa, eu traio meu marido, eu faço isso, eu faço aquilo. Ela é consciente do erro, mas ela não consegue se libertar. Por que não consegue se libertar? Porque ainda não houve um arrependimento profundo. A partir do momento que há um arrependimento e que você aceita Jesus e que o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, as coisas começam a mudar. Porque o Evangelho é isso, é boas notícias, é boas novas, é mudança de vida. Se você vem para o Evangelho, o cristianismo, vamos colocar assim, né? Você aceita Jesus e continua do mesmo jeito, está precisando, meu filho, não houve um arrependimento. É como o Faraó. Ó, eu pequei, vai lá, interceda por mim, nós somos ímpios. Mas sempre no mesmo erro. Uma vez eu acho que eu até compartilhei isso nas minhas redes sociais. Era sobre... Vocês estão pegando pesado. Eu detestava a maioria das pregações, porque ele está sempre voltando muito para a bênção, prosperidade de coisas terrenas, e não foi nada disso o Evangelho. Jesus foi morto, perseguido, porque confrontava as pessoas com seus pecados. E hoje em dia não se prega mais sobre arrependimento. Hoje em dia não se prega mais sobre a verdade, né? Sobre o próprio Evangelho, sobre essas boas novas. As boas novas são para um reino que não é daqui, são para coisas que não são daqui. E a maioria das pregações, eles se esquecem de trazer esse Evangelho. Então sempre, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa. Mas e a salvação? E depois que morreu, fazer o quê? Um caixão para mim, pro meu carro? Até porque se a gente for olhar por essa perspectiva, a gente vai estar comparando a nossa salvação às nossas obras. Então, tipo assim, eu sou salvo porque eu mereço, porque eu sou boazinha. E aí é muito contraditório quando a gente olha para o ladrão da cruz. Ele viveu a vida dele toda. O que aquele homem fez de bom? De bom. Né? Tipo assim, o que ele fez de bom? Nem na igreja tomar seu parceiro, não foi. Não, ele não seguiu a Jesus, ele não fez nenhum dos protocolos, vamos assim dizer, ele viveu a vida toda dele, e ali nos 45 segundos do tempo, porque ele reconheceu Cristo, e Deus, ele é aquele que vê o coração. Jesus enxergou nele um verdadeiro arrependimento, e tipo assim, ali ele não tinha como Deus dar a ele uma segunda chance, porque ele já estava condenado ali, vamos assim dizer. Então Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então assim, se for ver pelas obras, ele não fez nada que merecesse. Então se a gente olhar por essa perspectiva, tipo assim, se Deus viu que a pessoa lá na frente ela ia fazer isso, isso e isso, por que ele foi bom com ela, né? Fez algo para ela? Então eu vou estar comparando a minha salvação às obras, e não é por isso. Então na verdade, tipo, ele não, realmente não... se arrepende daquelas coisas que ele faz, vamos supor, se ele, que no caso dela, salvou ela, não permitiu que ela morresse. Ele nunca vai se arrepender de ter feito. Ele vai se entristecer sim, né? Mas... Nós temos o livre-arbítrio. Só que também essa questão do ladrão na cruz fica muito assim no meio fogo também, porque as pessoas
que acha que pode pecar a vida inteira porque tem a graça. Só que a Bíblia fala também, né? Pelo contrário, né? Não é porque você tem a graça que você pode pecar livremente. Ele conseguiu ter essa oportunidade de se arrepender. Se a pessoa morre subitamente, Se a pessoa ela já não teve essa tem oportunidade. conhecimento e escolhe aquele caminho, eu acho que ela se torna condenada. Mas igual o ladrão, às vezes, não poderia ter tido esse conhecimento antes. Mas quando ele teve, ele aceitou. Exatamente, e aí o que a gente pode pensar é, que nem a Sabrina falou que muitas pessoas levam dessa forma, mas então eu vou pensar assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou errar até, quer dizer, se você já tá com esse pensamento, já não... Você já não... Você entendeu? Faz tipo, você olha o que ponto que chega, você nem pecou ainda, eu já tô pensando que eu vou pecar. Você Tem uma entendeu? pregação. A reformadora cristã que falou, né? O ladrão foi salvo na cruz, mas só um para que ninguém se iluda também, né? De achar que... Tem um versículo que fala, eu não sei a referência, mas ele fala, né, que as nossas justiças para Deus são trapos de imundícia. Então, tipo assim, eu jamais posso olhar para minha vida e falar assim, não, eu sou digno de estar nesse lugar. Não, sempre eu vou ser devedora. É assim, é pela graça mesmo. Eu vou pro céu extremamente pela graça, porque merecer, a gente nunca vai merecer. Tem um pregador avivalista, não sei se vocês já ouviram falar dele, chama-se Jonathan Edwards. Já ouviram falar dele? Já ouvi. Século- Escreveu livros? Tem, século XVIII. Ele tem uma pregação chamada assim, Pecadores na mão de um Deus irado. Ai, tem um livro disso daí, eu quero ler. Diz que quando ele pregava, as pessoas choravam de, tipo assim, meu Deus, eu preciso me arrepender, eu até agora vivi uma vida dissoluta, uma vida levada de qualquer jeito, eu preciso me arrepender, mas chorava, essa pregação é muito forte. E tem um trecho dela que ele diz assim, todos os dias nós precisamos pegar nossa consciência e colocar ela no banco dos réus. E ali entra o advogado de acusação, advogado de defesa, promotor, juiz, júri, todo mundo e começa, sabe, a extrair dela. Levar ela para o banco dos réus no sentido de uma autoavaliação de quem eu fui hoje, quem eu estou sendo, o cristianismo que eu vivo mesmo ou ele é só de aparência? É nesse sentido. Porque, pessoal, a Bíblia, olha, nós estamos numa responsabilidade muito grande, porque a Bíblia diz que até então, quando eu era ignorante das verdades, tudo bem, mas agora que eu passei a conhecê-la, eu sou responsável por ela e eu terei um maior juízo sobre mim. Lá naquele dia eu não vou poder, mas Senhor, eu não sabia disso não, mas você ministrou para um grupo lá, dia tal, sábado, tal hora. Nós nos tornamos responsáveis pelas verdades que tem aqui. E isso aqui, pessoal, não é só para autoconhecimento nosso, não. É para pôr em prática, para viver. O fato de nós analisarmos a vida de Faraó, a vida de Moisés, de Arão, o que eu aprendo com isso? Essa é a questão. O que eu aprendo com isso? E aí pegar a minha consciência e colocar ela sentada no banco dos réus. E aí? Será que eu posso pôr minha cabecinha no travesseiro e ouvir os aplausos da minha consciência dizendo, você venceu mais um dia. Mais um dia na presença do Senhor, agradando o Senhor, cumprindo seus decretos, andando em conformidade com a palavra, com aquilo que você aprendeu, ou vamos ser fariseus? Essa é a questão. Entendeu, pessoal? Então, guarde isso. Todos os dias, vamos levar a nossa consciência para o banco dos réus. A gente vai achar todo dia, né? Nós somos fariseus. Exatamente. E, pessoal, é que nem você diz, aquele estudo anterior que você diz da mentira lá, né? Que tinha 20 itens lá, e você falou, nossa, eu me encaixo 18. Consciência, mais próximo. O 12, só o 12, porque o 12 tem informação demais para nós, pessoal. Só o 12. Fala só 12, chega, a gente precisa até ouvir. Oi? A gente vai falar 12, mas depois vai indo, a gente vai... É o 12 com aquelas referências cruzadas de Apocalipse. 12 dá umas 3 aulas. Mas vamos lá, pessoal, vamos nos despedir. Primo. Vamos orar.
Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Muito obrigada, Jesus, por esse momento que nós passamos aqui, Senhor. Venha nos ajudar. Espírito Santo de Deus, nos dê entendimento, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Esteja conosco, Senhor. Despeça-nos em paz, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê, Senhor, um dia abençoado. Nos dê, Senhor, um dia de paz, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a praticar todos os dias, Pai, aquilo que nós temos conhecido de Ti. Senhor, que nós venhamos crescer em graça e em conhecimento, Pai, todos os dias das nossas vidas. E, Senhor, e que o mundo possa ver, Senhor, a Tua luz em nós. Que o mundo possa conhecer a Ti através das nossas atitudes, através das nossas decisões. Que haja em nós, Senhor, discernimento e sabedoria, Senhor, para honrar e louvar o Teu nome, Senhor, todos os dias das nossas vidas. É o que eu te peço. E por fé eu já te agradeço. Amém.